Retornamos para mais um bloco. Vamos para a questão de número 21. Questão de número 21 na sua tela. Aqui comigo, volta comigo aqui. Antes de avançar para a questão 21, é importante ressaltar o Silva Sanches, né, jurista espanhol. Ele visualiza o direito penal do inimigo, né, a figura do inimigo, como aquela... visualiza, né, quem seria esse inimigo. Na visão de Sanches, seria aquela pessoa que pratica crimes com habitualidade, né? Ele navega lá no campo da reincidência, enfim. É bom citar porque alguns autores mencionam essa fala de Silva Sanches, ok? Mas na concepção, na raiz da teoria, o Jacobs trabalha com essa visualização. Grupos terroristas, traficantes de drogas, crime organizado, ele trabalha com essa concepção aí. Ok? Claro, né? E aqui você tem uma permanência no crime, essa visão de prolongamento da vida criminosa, né? Esse é o inimigo. Deu para entender? Vem agora para mais uma questãozinha, né? Jogo duro na sua tela, questão de número 21. Vamos lá então. Segundo a teoria da tipicidade conglobante, aqui o jogo é dessa forma, né? Proposta por Eugênio Zaffaroni. Quando o médico, em virtude de intervenção cirúrgica cardíaca, por absoluta necessidade, corta com bisturi a região torácica do paciente, é correto afirmar que não responde por nenhum crime, pois está albergado, eu iria falar abarcado, está albergado pela causa discordante de ilicitude do estado de necessidade. Questão errada. Professor, como errada? Como errada? O médico aí, ele se encontra aí num estado de necessidade. Aqui comigo. Aqui comigo. Essa é a visão tradicional que você tem. Na sua visão tradicional, uma concepção finalista, poderia dizer? O Weltzel, ele faz, né? Ele visualiza uma divisão, né, entre fato típico, antijurídico, culpável. Primeiro eu vou analisar a tipicidade, depois a antijuridicidade e depois a culpabilidade, né? Então o Weltzel ele não trabalha com a teoria dos elementos negativos do tipo. Para ele não, isso foge das raias do razoável. Rácio excende? Como assim? Não. As categorias são individualizadas. Muito embora o Weltzel entende que se um fato é típico, presume-se que seja ilícito também. O Weltzel, na verdade, trabalha com a teoria rácio cognoscendi. Ok? Como o Roxin também. Beleza? E por que o Weltzel faz essa divisão? Porque o Weltzel, e eu já falei sobre isso, o Weltzel ele entende que não há que se falar em nivelamento de condutas desproporcionais. Como assim, professor? Matar uma mosca. Matar uma mosca é fato típico ou atípico? Ah, fato atípico, professor. Legal. Agora com a teoria dos elementos negativos do tipo, que eu analiso o elemento positivo, descrição da conduta, e o elemento negativo, ausência de uma causa de justificação dentro do tipo, positivo com negativo. Se eu tenho descrição da conduta e a presença de uma causa de justificação, tíssima, tom em legítima defesa, o fato é típico. Para que eu tenha um fato típico, eu tenho que ter um elemento positivo, descrição da conduta, e um elemento negativo, ausência de uma causa de justificação. Aí eu tenho o tipo. Na visão da teoria dos elementos negativos do tipo de Merkel. Deu para entender isso? O Weltzel ele não aceita isso. Por quê? Matar uma mosca é fato típico ou atípico? Atípico. Matar uma pessoa em legítima defesa pela teoria dos elementos negativos do tipo, fato é atípico. Opa! Eu não posso considerar matar uma mosca, fato é atípico. Matar uma pessoa em legítima defesa, fato é atípico. Há um nivelamento da valoração dessas condutas? Weltzel, isso é um absurdo. Matar uma mosca, o fato é atípico. Matar uma pessoa em legítima defesa, o fato é típico, porém há uma permissão para que o agente venha agir, mas há, né, o Weltzel já visualiza uma desvaloração.
Não é isso? Mais acentuada. Deu para entender? Essa desvaloração, na verdade, é entre aspas, tá? Porque se alguém age em legítima defesa, eu não tenho aí o desvalor da ação. Só dei aqui só um exemplo, só para você entender. De entender a proporcionalidade, é isso que eu queria falar, tá? Só para você entender, porque não, daqui a pouco você vai fazer confusão, professor, mas se o cara está na legítima defesa, aí não tem desvalor da ação, calma. Não é nesse sentido, é só para, né? Na didática, para você entender. Deu para entender? Ou seja, vamos lá, concluindo. Matar uma mosca e matar uma pessoa em legítima defesa. Matar uma pessoa em legítima defesa, eu tenho uma desproporcionalidade em relação a matar uma mosca, sacou? Então não posso colocar no mesmo nivelamento. É por isso que o Veltson não flerta com essa teoria dos elementos negativos do tipo. Roxin também não. Também não. Deu para entender? Professor, bacana. Mas aí, professor, vamos usar a questão? Sim, né? E o Veltson, ele faz essa divisão. Então, para o Veltson, você tem que analisar o tipo e depois a antijuridicidade da conduta. Ok? Você tem fases. Então, se eu for analisar aqui, na visão de Veltson, eu tenho o fato típico, o médico praticou uma lesão, mas antijurídico. Por quê? Está necessidade. Aí a questão estaria correta. Mas a visão a questão trabalha a visão da tipicidade conglobante. E a tipicidade conglobante navega na inteligência do professor Eugênio Zaffaroni, que adota um funcionalismo redutor. Deu para entender isso? E o Zaffaroni entende que a tipicidade penal é formada pela tipicidade legal, descrição da conduta, mas a antinormatividade, a conduta, ela tem que ser contra a ordem normativa, e Zaffaroni também agora trabalhando, né, claro, ele trabalha com essa concepção também, mas a tipicidade material, que aí vai poder trabalhar o princípio da insignificância, já que é um funcionalismo redutor, né, o princípio da insignificância é importante. Deu para entender? Joga na didática, professor. Então vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque quando eu te chamo na tela, você entende. Então veja, eu tenho a tipicidade penal. O que é a tipicidade penal? A tipicidade legal ou formal, que é a descrição da conduta. Olha a visão do Zaffaroni em relação ao tipo. Mas a tipicidade conglobante. Essa tipicidade conglobante, ela vai abarcar a conduta antinormativa, uma conduta que é contrária à ordem normativa, mais a tipicidade material. Quando eu tenho uma conduta que ela se adequa à previsão legal constante, ao desenho legislativo, né? Que é a previsão legal lá da conduta, o desenho legislativo, mais a tipicidade conglobante, que é formada pela conduta antinormativa mais a tipicidade material, eu tenho a tipicidade conglobante, ou seja, o fato é típico. Eu tenho a denominada tipicidade penal. Deu para entender? Então vamos lá. Tipicidade legal, vamos entender aqui. Descrição da conduta. Artigo 121, matar alguém. Eu tenho aqui uma tipicidade legal. Agora, qual é a norma? O 121, ele foi desenhado pelo legislador, mas atendendo a qual norma? Não matarás, é a norma. Não matarás. E aí você tem o 121, criminalizando a conduta daquele que venha a ceifar, né, a vida de outrem. Essa norma, não matarás, ela é direcionada a todas as pessoas? Em tese, sim, mas olha, com exceção daquele que tem o dever legal de matar. Ora, essa norma não matarás, ela não é direcionada ao carrasco em tempo de guerra que tem o dever de matar, porque ele se encontra no estrito cumprimento do dever legal. Há aqui uma norma de imposição. Então aqui comigo, eu não posso ter um conflito normativo. Eu não posso ter um tipo criminalizando uma conduta
um tipo criminalizando uma conduta que é imposta pelo próprio ordenamento jurídico. Deu para entender? Vem comigo na tela. Então veja, quando nós analisamos e visualizamos isso, nós vamos chegar à conclusão que há um conflito entre as normas de proibição, que é não matarás, e uma norma de imposição, que é aquela norma que determina que o agente deve agir. Há um conflito entre as normas. Então a conduta ela não é o quê? Antinormativa. A conduta é normativa. Se há um conflito entre as normas, a conduta é normativa e não antinormativa. O tipo ele não pode proibir o que o direito ordena e nem o que o direito fomenta. Professor, joga na Zuc Didática. Na Zuc Didática, e é assim que vai aparecer na sua prova, porque, aqui comigo, o examinador ele vai trabalhar os casos, os grupos de casos que são abordados pelo autor da teoria. Como a gente vai verificar na imputação objetiva. Ele vai trabalhar isso, ele vai pegar o exemplo lá, que o estudioso da teoria trabalha, vai pegar aquele exemplo e vai jogar na prova. E é assim que vai aparecer na sua prova. Esse exemplo do médico que realiza um procedimento terapêutico é citado por Zaffaroni. É por isso que caiu aqui. Não só esse, como também o exemplo do oficial de justiça, que eu não dei mole, tá aqui. A gente vai trabalhar. Vem comigo na tela. Estamos aqui resolvendo uma questão. A pegada é essa. Então veja, o oficial de justiça e o policial que estão cumprindo um mandado judicial e eles entram em uma residência, há que se falar em violação de domicílio? Ora, eu tenho o 150, que prevê lá o delito de violação de domicílio. Agora, eu tenho uma norma de imposição. Eles se encontram aí no estrito cumprimento do dever legal. Então há um conflito. Se há um conflito, eu não tenho a antinormatividade. Eu tenho a normatividade. Se eu tenho a normatividade e não a antinormatividade, eu não posso falar em tipicidade penal da conduta. Deu para entender isso? Aqui comigo, tradicionalmente, poderia falar até em sede de concepção finalista, esse oficial de justiça e esse policial praticam sim fato típico, porém não ilícito, porque estão no estrito cumprimento do dever legal. Só que o Zaffaroni fala o seguinte, olha, peraí. Há uma descrição da conduta? Sim. Mas essa conduta é antinormativa? Não, Zaffaroni. Não é. Ela é imposta pela lei. Opa, então não venha com essa visão de tipicidade. Eu não posso considerar que o policial está praticando um fato típico. Eu já vou resolver isso aqui dentro do tipo. Eu não vou avançar para a órbita da antijuridicidade. Não, vou resolver aqui. O fato é atípico. Deu para entender? Por quê? Porque há um conflito. Ora, como o Estado pode criminalizar uma conduta de alguém que ele manda agir daquela forma? Entendeu? O Zaffaroni trabalha com essa falta de lógica dentro dessa concepção aí. Deu para entender? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então, o Zaffaroni menciona, quando penetramos um pouco mais no alcance da norma, ó, a norma não matarás, eu tenho a norma de imposição, e aí, dessa norma de imposição que nasce o estrito cumprimento do dever legal, ele menciona, não, quando penetramos um pouco mais no alcance da norma, que está anteposta ao tipo, o tipo é o 121, mas para atender qual norma? Não matarás. Percebemos que, interpretada como parte da ordem normativa, a conduta se ajusta ao tipo legal, não pode ser proibida, porque a própria ordem normativa a ordena e a incentiva. Deu para entender isso? Ele continua, não podemos admitir na ordem normativa uma norma que ordena e outra que proíbe.
Uma ordem normativa na qual uma norma possa ordenar o que a outra pode proibir, deixa de ser ordem. Deixa de ser ordem normativa. Torna-se uma desordem. Desordem arbitrária. E ele menciona as normas jurídicas não vivem isoladas, mas num entrelaçamento em que umas limitam as outras e não podem ignorar-se de forma mútua. Então é importante, né? Então o Zaffaroni ele fala, a tipicidade conglobante proposta por Zaffaroni, o Zaffaroni menciona isso, aparece como um corretivo de uma análise meramente formal e objetiva do tipo penal. Deu para entender? Aqui comigo. Professor, peraí, eu não posso fazer confusão. Peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa tipicidade conglobante do Zaffaroni, ela se aproxima lá daquela teoria dos elementos negativos do tipo? Porque, veja, o estrito cumprimento do dever legal sendo já analisado, aí em série de tipo, é uma causa de justificação, né? Calma, o Zaffaroni ele alerta. Ele fala, olha, o Zaffaroni, ele entende que o estrito cumprimento do dever... Primeiro que ele entende que o estrito cumprimento do dever legal não é causa de justificação. Primeiro que ele entende que não é causa de justificação. Nós que falar em permissão. Na verdade, o Estado não permite, não tolera. O Estado impõe. Então, não é a causa de justificação. Ele já dá... Então, ó, não tem nada a ver com a teoria dos elementos negativos do tipo. E o Zaffaroni, por que ele fala isso? Ele fala o seguinte, eu só estou trabalhando com norma de imposição e norma que fomenta a conduta. Então o Zaffaroni, ele não trabalha com o estado de necessidade, veja, abordando dentro do tipo. O Zaffaroni, ele não trabalha com legítima defesa dentro do tipo. Deu para entender? O estado de necessidade e a legítima defesa continuam figurando como causa de justificação. Agora, o estrito cumprimento do dever legal, ele entende que não tem como. E algumas situações que você verifica como exercício regular do direito, algumas situações, ele também trabalha dentro do tipo. E a gente vai ver aqui os exemplos. É isso que vai cair. O que eu der aqui é o que vai cair. O exemplo vai ser esse aqui. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. É isso aí, né? Vou aqui pegar minha canetinha. Vem comigo na telona. Importante a gente ressaltar. Isso, minha canetinha. Jogo duro, né? Mas já voltou aqui já. Professor, agora eu estou entendendo a tipicidade conglobante, né? Resolvendo uma questão, a pegada vai ser essa daí. Não tem importância, não tem, né? Não tem importância, a gente vai jogar duro aqui. Eu não vou sair certo e errado, não. Eu vou deixar no osso a questão. Aqui é o adelante concurso. Então veja, procedimento cirúrgico terapêutico versus tipicidade conglobante. O procedimento cirúrgico terapêutico é fomentado pela legislação médica. Então veja, professor, aí não tem imposição. Não tem imposição, mas você tem um fomento. O professor Rogério Greco, inclusive, ele menciona, né, que esse procedimento cirúrgico terapêutico seria fomentado pelo Estado. Né? Fomentado pela legislação médica. Portanto, o fato é atípico, segundo Zaffaroni. Agora chama sua atenção, eu falei procedimento cirúrgico terapêutico. Procedimento cirúrgico terapêutico. Porque se eu tenho um procedimento médico estético com consentimento do paciente, aí não há que se falar em fomentação pela relação médica. Esse procedimento estético continua abarcado pelo exercício regular do direito, figurando como causa de exclusão da ilicitude. Veja que eu falei, alguns casos, esse, por exemplo, continua abarcado pela exclusão continua figurando como uma causa de exclusão da ilicitude. Agora, lesões desportivas, o exemplo que o Zaffaroni cita também. Se você for analisar de forma tradicional, a lesão desportiva
Claro, essa lesão sendo praticada dentro das regras, essa lesão ela é abarcada pela causa de exclusão da ilicitude, o exercício regular do direito. O Zaffaroni entende que o esporte, dentro dos limites, ele é fomentado pela legislação esportiva. Incentivado pela legislação esportiva. Há uma legislação que incentiva a prática de esporte. Então, o fato aqui seria atípico. Por quê? Porque essa atividade é fomentada. Veja que agora eu tenho um exercício regular do direito que entra na órbita do fomento. E aqui eu visualizo também um exercício regular do direito, que é o procedimento médico-estético, que continuou sendo, continuou abarcado pela causa de exclusão de ilicitude e exercício regular do direito. Então, então é bom, né? Professor, então, olha, fica tranquilo, aqui comigo. O exemplo que vai cair é esse. Beleza? É só você, é isso que você vai levar. O examinador não vai criar, ele vai pegar o exemplo do Zaffaroni. Porque na hora que você recorrer, ele, ó, segundo o Zaffaroni, ele dá o exemplo do Zaffaroni. Entendeu? Então, procedimento terapêutico lá para... Procedimento terapêutico, salvar vidas. Beleza? A tipicidade do fato. Não há que se falar, estado de necessidade. Procedimento médico, estético. Aí não. Né? Aí o fato é típico, porém não é ilícito, porque há o exercício regular do direito. O Zaffaroni, nesse caso, ele entende que o fato é típico. Deu para entender? Lesões desportivas. O Zaffaroni entende que a legislação fomenta essa prática. Então o fato seria atípico. Deu para entender? É isso que vai cair na sua prova assim. Oficial de justiça, estrito cumprimento do dever legal. A lei impõe ele agir daquela forma. Então não há que se falar em conduta antinormativa, né? Que é a mesma concepção aqui. Então o fato é atípico. Deu para entender? É esses casos que vai cair em sede de tipicidade conglobante. Vem comigo ainda na tela para a gente fechar aqui. Tá? E importante ainda, a tipicidade conglobante ela abarca a tipicidade material. Professor, como assim? Não adianta a visualização de um fato típico e esse fato ele é antinormativo para eu já visualizar a tipicidade nesse fato. Por quê? Porque eu tenho que verificar a tipicidade material também. Porque são excluídos do tipo penal os fatos reconhecidos como de bagatela, os quais impõem a aplicação do princípio da insignificância aqui comigo. Lindo essa questão aqui, a questão é linda. A tipicidade conglobante, ela trabalha também com essa concepção de tipicidade material. O Zaffaroni é um funcionalista, né? É um funcionalista, mas com uma concepção redutora. Por isso que ele adota um funcionalismo redutor. Como Hasselmann também tem essa concepção de funcionalismo redutor. Então o Zaffaroni ele trabalha isso. Então veja, ele não podia deixar de analisar a tipicidade material nessa órbita de tipicidade conglobante que ele criou. Aí ele traz a tipicidade material. Olha, agora deixa eu verificar se há também a tipicidade material. Professor, joga na Zuc didática. Na Zuc didática, então. O Tício furtou um veículo. Eu tenho a tipicidade formal, chamado de ilegal? Tenho, professor, subtração. Isso. Essa conduta do Tício é fomentada pelo direito? Há um fomento, há uma imposição para ele furtar? Não, professor. Então a conduta é antinormativa. Já tem um fato típico? Calma. Furtou um veículo, né? Sim. Aí vamos dar um exemplo. Vou mudar um exemplo. O Tício furtou uma caixa de fósforo. Ok. Tem um fato típico. Não, tem a tipicidade legal. A conduta é antinormativa, porque não há uma lei determinando que o Tício venha agir daquela forma, bem como fomentando a prática de furto. Já tem o tipo, a figura típica em órbita de tipicidade conglobante? Não, porque eu tenho que analisar a tipicidade material também. A conduta é ínfima. Né? Uma conduta, né? Que promove uma lesão ínfima, insignificante. Então, dentro da tipicidade conglobante, o fato também seria atípico. Deu para entender isso? Então, o Zaffaroni viu a pegada, tipicidade legal, antinormatividade, tipicidade de material é trabalhada dentro dessa visão de tipo. Tipicidade legal,
Ok. E aí eu tenho que ter a tipicidade conglobante, que é formada pela antinormatividade mais a tipicidade material. Deu para entender? Acabou, é isso que você vai levar para a sua prova. Tipicidade conglobante. Você cair, você não pode errar. Você já viu os exemplos aqui, e é onde o cara vai tentar, o examinador vai tentar te pegar, vem comigo na telona. Entendeu? Então fica ligado. E eu aqui coloquei, aqui na telona. Segundo o Zaffaroni, a tipicidade conglobante, ela não se confunde com as causas de justificação. E eu falava sobre isso. Legítima defesa, estado de necessidade, né? Não faça confusão. Ela não abarca lá a legítima defesa, estado de necessidade. A tipicidade conglobante, na verdade, ela acaba esvaziando as excludências em relação ao estrito cumprimento do dever legal. E em algumas situações do exercício regular do direito, desde que seja uma atividade fomentada pela legislação. Para Zaffaroni, no estrito cumprimento do dever legal, não figura como causa de justificação. Isso eu já tinha falado lá, né? Zaffaroni entende que não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, figurar como uma causa de justificação. Por quê? Porque é uma imposição legal. Beleza? Aqui comigo, né? É isso aí, tipicidade conglobante. Aqui a gente enfrenta o tema complexo e aprofunda, né? E faz você entender. Vem comigo para a próxima questão. Ok, né? Então, joguei duro aqui, volta, professor, vê se você deu o gabarito, que eu fico preocupado com o gabarito, apesar que você explica assim, né? Não tem como eu entender, é diferente, mas eu gosto de gabarito. Tá errado, né, filho? É porque ele jogou aqui, ó, o médico aqui, eu tenho um procedimento terapêutico, né? Então, há que se falar, exclusão de estar necessidade, que nada. A legislação médica incentiva o médico a agir dessa forma, então tem uma tipicidade do fato, porque a conduta não é antinormativa. Olha aí você na prova discursiva, né, que você for fazer, você jogando duro. Você sabe o instituto. Aí o que eu falo aqui comigo, é o que eu falo, é diferente. É o que eu falo para vocês. É diferente. Você visualiza um professor que dá aula, um professor que vem de uma escola doutrinária. E você percebe a diferença de um professor que quer só estudar por PDF. Você sabe quando um aluno, candidato a delegado de polícia, faz uma prova oral, uma discursiva, você sabe quando ele é doutrinário e quando ele vem da escola do PDF. Porque no PDF você vai falar da tipicidade legal, ele vai falar da tipicidade penal, né, formada pela tipicidade legal e tipicidade conglobante. Ele pode até falar da antinormatividade, tipicidade material. Explica! Que trava, filho, não tem conteúdo, não sai. Mas e aí? Explica. Uma visão de Zaffaroni e o estado de necessidade. Ele vem te metralhando. E a legítima defesa é abarcada lá na concepção de Zaffaroni pela atividade conglobante? Por que não? Aí tu Não estudou no adelante. Aqui o jogo é pesado, vem comigo na próxima questão. Isso aí. O professor gosta dessa sua aula porque ela é jogo duro, né? A questão aqui é jogo duro, né? Aqui não tem essa. Respira e vem comigo. Vem comigo, questão de número 23. Só questão jogo duro, hein, professor? Claro, eu não trabalho com básico. Ação no neocantismo, aí, é um movimento corporal impregnado de finalidade para se atingir o propósito consciente almejado pelo agente. Ação no neocantismo, movimento corporal impregnado pela finalidade para se atingir o propósito consciente almejado pelo agente. Que nada, questão errada, né? Não há que se falar aqui em concepção final, né? Não há que se falar em concepção final. Essa concepção final da ação veio com o Weltzel, né? Lá no finalismo. A questão ela aborda o conceito de ação ou conduta. Aqui o tema é teorias da conduta. Na teoria da conduta, né? Na órbita da teoria do delito, também chamado de teoria do crime ou teoria do fato punível. Deu para entender? Vai para a próxima questão, professor? Jamais. Por quê? Porque agora eu vou mergulhar. O examinador levantou a bola? Levantou a bola. Falou aqui de teorias da conduta. Então vou aqui analisar. Veja, no modelo clássico de delito ou do fato punível, a gente já viu isso, que é o Listen e Billing, a ação é um fato da natureza, ou seja, um movimento corpóreo voluntário que provoca modificação no mundo exterior. Perceptível, né? Um movimento perceptível aos sentidos. Eu tenho a relação causa e efeito, a gente já observou isso, né?
Aqui eu tenho um contexto de observar e descrever. Perceptível sentido, observar e descrever. A vontade humana, no causalismo, é componente da ação. Deu para entender? No causalismo naturalista, né, nós temos o causalismo valorativo, que é um causalismo neocantiano, que a gente vai falar sobre, mas estamos aqui falando do causalismo naturalista. A vontade humana é componente da ação, mas o conteúdo dessa vontade está alojado onde? Lá na culpabilidade. Eu tenho a vontade humana, mas o conteúdo, se o agente agiu com dolo ou culpa, isso será analisado na culpabilidade. Aqui comigo. Eu estou aqui no modelo clássico de delito. Causalismo naturalista. Eu tenho um tipo avalorado de Billing. Eu tenho uma antijuridicidade objetiva. Antijuridicidade figura como uma conduta contrária ao direito. A valoração que recai na antijuridicidade é a valoração que visualiza se o agente agiu contrário à norma. Eu tenho a valoração da conduta na antijuridicidade. A antijuridicidade é objetiva. Por quê? Porque os elementos subjetivos estão na culpabilidade. A antijuridicidade objetiva? Sim, mas eu tenho uma valoração na antijuridicidade, lá no causalismo naturalista? Sim, mas qual é a valoração? Para saber se a conduta do agente é antijurídica. Deu para entender? Eu não estou aqui analisando o dolo ou culpa não, filho. Só quero saber se é antijurídica. Ah, mas você agiu com dolo ou culpa? Opa! Ainda não estou analisando isso. Porque dolo e culpa, essa dimensão ou carga subjetiva do delito, se encontra alojada na culpabilidade. Culpabilidade com elementos puramente psicológicos. Dolo e culpa são espécies de culpabilidade. E a imputabilidade? Pressuposto de culpabilidade. Deu para entender? Imputabilidade, pressuposto de culpabilidade. Dolo e culpa, espécies de culpabilidade. Teoria psicológica da culpabilidade. Calma, estou aqui no causalismo naturalista, vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então, fica esperto, porque ainda em sede de causalismo, os atos involuntários, por exemplo, uma coação física, não constituem ações. Porque é um movimento corpóreo, sim, mas um movimento corpóreo voluntário. Deu para entender? Um movimento corpóreo voluntário. Uma coação física aqui, por exemplo, não há que se falar em voluntariedade. Professor, aqui comigo então, porque você está falando do conceito de ação no causalismo naturalista. Como eu posso visualizar em um exemplo o que seria ação nesse conceito naturalista? Vem comigo na telona. Eu preparei um exemplo. Então, olha só, entendendo o conceito causal naturalista de ação ou conduta. Vamos lá. Se um suicida pular na frente do trem e o maquinista, né, que operava voluntariamente, está ali conduzindo o trem, voluntariamente esse trem matando o suicida, para essa teoria, ou seja, modelo clássico de delito, eu tenho conduta. Porque o maquinista operava o trem de maneira voluntária. Basta que o agente venha praticar uma ação de maneira voluntária. Eu já tenho conduta. E o que seria essa voluntariedade? Olha, não há vício na vontade de conduzir o trem. É claro que o maquinista funcionou como instrumento do suicida. E esse maquinista não agiu com dolo e culpa. Ele será condenado? Não, será absolvido. Professor, ele vai ser absolvido, mas por ausência de dolo e culpa, por ausência de culpabilidade. Mas como assim, professor? Ah, porque dolo e culpa estavam alojados na culpabilidade. Então, se ele não agiu com dolo ou culpa, será absolvido pela falta de culpabilidade. Isso porque em seu comportamento não havia dolo e culpa. Para essa teoria, que é a teoria
no modelo clássico de delito, ou de fato punível, é possível conduta sem dolo ou culpa, que representam a dimensão subjetiva do delito, que se encontra alojada onde? Lá na culpabilidade. Aqui comigo. Calma, aqui comigo. Respira, respira. A questão está trabalhando com o neocantismo. Mas antes de falar do neocantismo, eu vou falar aqui da concepção do causalismo naturalista. E agora sim, eu vou entrar na pedra de toque da questão. Ok? Porque eu tenho um modelo anterior a esse que a questão está trabalhando. E depois ainda tem outro, né? Que é o finalista. Depois eu tenho um funcionalismo. Mas a gente vai trabalhando aqui de acordo com as questões. Deu para entender um pouco aqui? Então, no causalismo, eu tenho conduta independente da presença de dolo ou culpa. Deu para entender isso? A conduta é um movimento corpóreo que vem a provocar uma modificação no mundo exterior. É complicado porque se a conduta é um movimento corpóreo que vem a provocar uma modificação no mundo exterior, o causalismo naturalista tem dificuldade em explicar, em esclarecer a denominada conduta omissiva. Porque se conduta é um movimento corpóreo, quando eu falo de omissão, eu não tenho movimento corpóreo, fisicamente falando. E Bilin falava, não, mas na omissão há uma distensão muscular, tentando dar uma explicação. Os neocantianos já começaram a falar, ô Bilin, pelo amor de Deus, né? O causalismo naturalista não está conseguindo explicar a conduta omissiva. O causalismo naturalista também não conseguia explicar o crime tentado. Tício praticou uma conduta, jogou uma pedra, jogou uma faca na direção do MEV. E aí, causalismo naturalista? Eu tenho tentativa de homicídio? E aí? Como eu vou explicar se o tipo é valorado? Como eu vou explicar se eu tenho uma tentativa de homicídio? E para isso eu tenho que entrar na finalidade do agente. Como eu vou explicar a finalidade do agente se o dolo está na culpabilidade? Como eu vou explicar? Não tenho como, você não tem como explicar esse tipo, porque é um tipo avalorado, é um tipo que não tem dimensão subjetiva. Então o causalismo naturalista não conseguia explicar o crime tentado, não conseguia explicar o crime omissivo. É por isso que você tem a evolução dos sistemas penais. E o neocantiano já começando, olha, tem que explicar isso aí. Veja, o delito é uma realidade social. Olha, o neocantiano, compreender é valorar, Kant. Deu para entender isso? E agora a gente vai entrar na concepção de ação dos neocantianos. Eles falando, calma aí, movimento corpóreo, aí não consegue explicar o crime omissivo, né? Os neocantianos, vamos valorar, né? A omissão ela deve ser valorada, né? Então veja, a ação não é um movimento corpóreo, mas veja, é um comportamento humano. Comportamento humano, eu posso ter um comportamento ativo ou um comportamento passivo. Os neocantianos, eles começam a conseguir explicar a conduta omissiva. Mas o crime tentado não conseguem. Por quê? Porque dolo e culpa continuam na culpabilidade, agora como elementos da culpabilidade. Esse dolo é um dolo normativo. Um dolo com a consciência da ilicitude. É o dolos malos. Deu para entender? A exigibilidade contra diversa também entrando agora aí na culpabilidade, vem dos estudos de Frank. Essa é a pegada, hein? Essa é a pegada, agressivo. Vem na telona. Vem na telona, vem na telona. Então é importante isso, né? Então olha só, antes mesmo de avançar aqui para que é a pedra de toque da questão, aqui eu já falava, né? Então no modelo clássico, eu tenho uma tipicidade puramente objetiva, que é a descrição objetiva do comportamento, matar alguém, um tipo que avalorado, um exemplo. Eu tenho uma antijuridicidade que se encontra na dimensão objetiva do delito, mas a antijuridicidade figura como uma valoração de um acontecimento contrário à ordem jurídica. É só isso que eu vou analisar na antijuridicidade, só é isso que eu vou valorar na antijuridicidade.
se aquela conduta é contrária à ordem jurídica. Eu não vou analisar se o agente agiu com dolo e culpa na antijuridicidade. Isso é analisado na culpabilidade. O causalismo naturalista tinha dificuldade em explicar, aí, entre outros temas, os crimes sem resultado naturalístico. Também. Por quê, professor? Porque ele fala que conduta é um movimento corpóreo que provoca a modificação no mundo exterior. Eu tenho que ter um resultado. E os crimes sem resultado? Para essa teoria, a conduta é um movimento corpóreo voluntário, que necessariamente causa um resultado. Portanto, deixa sem explicação os crimes sem resultado, tais como os crimes de mera conduta, os omissivos próprios, os crimes formais, até mesmo os crimes tentados. Em relação aos crimes tentados, é claro que quando você vai falar de aplicação de pena, muito embora você não tenha o resultado que o agente queria atingir, é analisado, né, o que realmente aconteceu. Ou seja, o juiz queria a consumação do homicídio, mas a vítima só se feriu, entendeu? Então, esse ferimento foi o resultado. Então você vai ter que analisar esse desvalor do resultado também. Então no crime tentado, eu sei que diversas doutrinas mencionam, no crime tentado não há que se falar em desvalor do resultado. Mas você vai pegar em provas aí, mencionando, olha, tanto há o desvalor da ação como o desvalor do resultado também. Inclusive é no desvalor do resultado que o juiz vai navegar quanto à aplicação da pena, ok? Então, na verdade, você vai visualizar aí uma preponderância em relação ao desvalor do resultado para o desvalor da ação, né? O juiz ele se atenta mais ao desvalor do resultado. Por isso que você tem essa aplicação da pena no crime tentado, e nós adotamos aqui a teoria objetiva, né? Que fundamenta a aplicação da pena na tentativa. Ou seja, o crime tentado ele recebe uma pena menor em relação ao crime consumado. Ok? Então, só coloquei aqui só para vocês terem uma noção aí. Vem comigo na telona. Tá? Então é isso, culpabilidade psicológica, e eu falava sobre isso, em suma, o significado, o vínculo psicológico que ligava o agente ao fato ilícito por ele cometido. Razão pela qual essa teoria passou a ser reconhecida como a teoria psicológica da culpabilidade. A gente falava agora, né? Dolo e culpa são espécies de culpabilidade, imputabilidade figura como pressuposto de culpabilidade, teoria psicológica da culpabilidade, com essa pegada, inclusive, o professor Rogério Greco. Deu para entender? Tá, agora vamos para a pedra de toque da questão. Professor, agora, né, para aqui comigo. Agora sim, analisamos o causalismo naturalista, né? Eu já venho falando e a gente vem aqui sistematizando, e agora eu avanço para o causalismo valorativo, que é o causalismo neocantiano, neoclássico, ok? Ok. E eu falava sobre isso. Alguns entendem que o neocantismo é uma evolução do causalismo. E eu concordo com isso. Mas você vai, por exemplo, você pega a concepção do professor Luiz Greco, ele entende que não. Ele entende que o causalismo neocantiano está mais próximo do finalismo do que em relação ao causalismo naturalista. Ok? Mas na minha concepção é uma evolução. Por quê, professor? Muito embora eu tenha essa concepção nova de compreender e valorar Kant, eu não mexo de forma radical, né? Eu não altero, melhor falando, a estrutura do delito. Eu continuo com dolo e culpa na culpabilidade. Agora, claro, eu tenho uma culpabilidade psicológica normativa, porque além dos elementos psicológicos, dolo e culpa, que agora figuram como elementos da culpabilidade, eu tenho a exigibilidade contra adversa, né? E aí tem uma discussão se esse dolo era um dolo, se o dolo desde o causalismo naturalista era um dolo normativo ou passou a ser normativo no causalismo neocantiano, tem uma discussão, né? Então é isso, né? Você vai vir em prova lá e falar, no causalismo dela é normativo, mas pô, causalismo qual fase? O naturalista ou o causalismo valorativo? Entendeu? Então tem essa discussão aí. Mas enfim, mas me parece que a corrente majoritária entende que desde o causalismo naturalístico o dolo era normativo. E, enfim, a gente já tinha que ter o conhecimento da ilicitude. O conhecimento, na verdade, é uma presunção absoluta. Se agiu com dolo é porque ele conhece. Então tem isso aí, né? E o causalismo naturalista também, com essa concepção do dolo malo. Já agiu com dolo, a consciência da ilicitude, né? O dolo reveste a consciência da ilicitude. Importante. Tá, ok. E agora estou aqui falando do causalismo
neocantiano, né? E a gente deu uma parada para falar sobre isso para seguir a questão. Vem comigo aqui na telona. Então aqui no neocantismo, fica ligado, porque a ação, ela figura como um comportamento humano voluntário, que provoca a modificação do mundo exterior. A ação, ela deixa de ser naturalista e passa a assumir um significado valorativo, possibilitando a justificativa da conduta omissiva. Quando ele fala aqui comportamento humano, aí sim, aí eu posso justificar uma conduta omissiva. O comportamento, eu posso ter um comportamento ativo ou um comportamento passivo. A omissão é a omissão da ação esperada. Portanto, ela deve ser o quê? Valorada. O delito é uma necessidade real que deve ser, uma necessidade social, né? Que deve ser valorada. O professor Juarez Cirino com essa pegada aí. Ok? E a tipicidade? A tipicidade, ela perde essa natureza objetiva lá de Billing, puramente objetiva, e passa a admitir também elementos normativos. Os elementos normativos do tipo, que é o conceito de documento, motivo torpe, eles são reconhecidos na fase neocantiana. Por quê, professor? Porque eu tenho que valorar. Compreender, valorar, compreender, valorar. Eu tenho que valorar. O que é documento? Eu tenho que valorar. Motivo torpe eu tenho que valorar. Então, aqui comigo, esses elementos normativos você vai verificar na fase neocantiana. Eu não tenho aqui um tipo totalmente valorado, não. Começa a valorar o tipo. Então, estou no neocantismo, deu para entender isso? E, além disso, aqui no neocantismo, eu tenho um surgimento, um reconhecimento, na verdade, dos elementos subjetivos diversos do tipo. Professor, não entendi. As intenções especiais, que você vai chamar de dolo específico. Então, na verdade, é uma intenção especial, que é diverso do dolo, para se falar a verdade. Deu para entender? Esses elementos, não estou falando dolo, porque dolo continua na culpabilidade, mas esses elementos subjetivos diversos do tipo são reconhecidos na fase neocantiana. Professor, não entendi ainda esses elementos subjetivos diversos do tipo. Ok. Tício, você visualizou lá o Tício passando a mão no seio da Mévia. Ok? Ok. Ah, delito sexual. Quem falou isso? Ah, professor, mas eu... Calma, filho. Calma. Delito sexual. Eu tenho dolo? Tenho, professor. Lá ele, né? Com a mão aí. Tinha intenção realmente, passou a mão. Mas não basta só o dolo. Tem que verificar se ele tem intenção de saciar a lascívia. Por quê, professor? Ele pode apertar o seio da mulher, mas com a vontade de lesionar. Eu tenho dolo, a ação de apertar o seio, mas eu não tenho a intenção de saciar a lascívia sem lesionar. Ainda que seja um ato que você visualiza como um ato sexual, não se enquadra como um crime sexual. Olha a pegada. Por quê, professor? Porque você tem que entrar na esfera dos elementos subjetivos diversos do dolo. Ele tem que ter a intenção de saciar a lascívia. Aí vai responder por lesão corporal, não delito sexual. Professor, as intenções especiais, veja, é uma valoração. Essas intenções elas surgem no neocantismo. Ok? São as intenções especiais. Motivação do crime. Se ligou? Essa pegada aí. Então se liga, né? As intenções especiais. Quais são os elementos subjetivos diversos do dolo? São as intenções especiais. A motivação também. Essa pegada, né? Professor, não conhecia não. Esse adelante é jogo duro, né? Você não viu nada, vem comigo na telona. Aqui não tem conversa fiada não, filho. Deu para entender? Elementos subjetivos diversos do dolo. São as intenções especiais. Saciar a lascívia nos crimes sexuais. A intenção, por exemplo, de apropriação no furto. O dolo, subtrair a coisa, peguei a coisa. Esse é o dolo. Mas eu tenho que ter uma intenção a mais. Qual? Ter a coisa, né? Me tornar proprietário da coisa. A intenção de apropriação. Entendeu? Essa intenção especial, ela já se apresentava, reconhecida onde? No tipo. Então eu começo a ter um tipo já com uma visualização de valoração no neocantismo. Deu para entender? A culpabilidade, a antijuridicidade aqui, ó, no neocantismo, ela deixa de ser uma antijuridicidade formal. Aqui comigo. Professor, o que é antijuridicidade formal? O agente agiu contrário à norma. Antijuridicidade formal. Deixa de ser, porque essa antijuridicidade formal vem lá do causarismo naturalista. No neocantismo, a antijuridicidade passa a ser uma antijuridicidade material. Não basta que o agente tenha agido contrário à norma. Há necessidade de se verificar uma lesão ao bem jurídico. É a chamada antijuridicidade material. Além de ter agido contrário à norma, provocou uma lesão ao bem jurídico. Aí sim eu tenho antijuridicidade material. Aí eu tenho antijuridicidade.
A antijuridicidade deixa de ser formal para ser uma antijuridicidade material também. Deu para entender? Vem comigo ainda na telona. Não corre não. Não corre não. Veja então, a antijuridicidade deixa de ser formal. Conduta puramente contrária à lei. Para admitir uma roupagem material, violação de bem jurídico. Ou como bem menciona o professor Juarez Cirino, a antijuridicidade ela troca o significado formal pelo significado material, de danosidade social, admitindo a graduação do injusto, conforme interesse lesionado. É importante que os neocantianos ainda não conseguiam explicar os crimes tentados. Crime omissivo? Ok, neocantiano. Ok, aqui comigo. Neocantianos. E aí, vocês agora conseguem explicar o crime omissivo? Claro, nós mudamos o conceito de ação. A ação agora é um comportamento humano que provoca uma modificação no mundo exterior. Comportamento humano voluntário, ok. Ok, né? Comportamento humano, eu posso ter o ativo e o passivo, ok. Mas e o crime tentado, neocantianos? Vocês conseguem explicar? É difícil. Por quê? Porque dolo e culpa estão lá na culpabilidade e não estão no tipo. No tipo tem até elementos subjetivos mais diversos do dolo. Então, os neocantianos também não conseguiram explicar o crime tentado. Entenderam como foi a evolução? Aí veio o Veltzer falando, peraí, temos que explicar o crime tentado. O dolo e culpa, opa, o neocantiano, vamos, né, aqui, ó. O ser humano, ele tem uma finalidade de praticar uma ação, né? Quando ele pratica uma ação, veja, isso vem da psicologia, e o fundamento de Veltzer, claro, tem um fundamento psicológico, ele mencionou isso. O ser humano, quando ele pratica uma ação, ele tem uma finalidade. Eu vou promover uma revolução na estrutura do delito. Eu vou retirar dolo e culpa da culpabilidade e vou jogar no tipo, porque agora eu consigo explicar o tipo tentado. Por quê? Porque o dolo está no tipo. Eu posso buscar a finalidade do agente no tipo já. Jogou uma faca, a intenção era lesionar. Jogou uma faca, a intenção era matar. Então posso ter uma tentativa de homicídio nesse contexto. Deu para entender como as discussões, porque a evolução... É isso, tem que... Beleza? Vem comigo na telona, né? Estamos aqui no neocantismo e aqui a culpabilidade é uma culpabilidade normativa. Cuidado aqui, hein? Ou psiconormativa, aqui comigo. Culpabilidade no conceito neocantiano também é uma culpabilidade normativa, apesar que eu tenho elemento psicológico também. Por isso que o nome é culpabilidade normativa ou culpabilidade psiconormativa. Não faça confusão! Professor, por que está gritando? Porque na sua prova você vai escutar minha voz. Não faça confusão! Qual confusão? Com teoria da culpabilidade normativa pura! Pura! A pura, teoria da culpabilidade normativa pura, só no finalismo. Deu para entender? Finalismo, sim, é pura. E no neocantismo, teoria da culpabilidade normativa. Não falei pura. Culpabilidade normativa só. Eu tenho elementos psicológicos e normativos também. Dolo e culpa, elementos psicológicos, né? Normativos, a exigibilidade contra adversa. Deu para entender? Então fica ligado aí. Agora no finalismo, culpabilidade normativa pura, só elementos normativos. Imputabilidade, potencial conhecimento da licitude do fato e a exigibilidade contra adversa. Dolo e culpa, essa dimensão subjetiva deslocou para o tipo. Eu agora tenho um tipo, há uma deslocamento, né? Da dimensão subjetiva para o tipo. Ok? Bacana? Então é isso. Vem comigo aqui na telona, então. A culpabilidade normativa ou psiconormativa, dolo normativo. Né? O dolo, os malos. Culpa, imputabilidade e exigibilidade contra adversa agora figuram como elemento da culpabilidade. Tem a teoria normativa ou psicológica normativa da culpabilidade. Então, agora sim, né? Por que, professor, você fez esse avanço todo? Porque, olha só, a questão aqui, ela trabalhava apenas com o conceito de ação. E aí você tem que aprender a estudar. Falou sua ação? Sim. Estuda todas as categorias, filho. Já para você fechar o seu raciocínio, entendeu? Aqui, então, eu trabalhava o conceito de ação, aí eu peguei o conceito de ação no causalismo naturalista, também chamado de modelo clássico, trabalhei, além do conceito de ação, trabalhei antijuridicidade, trabalhei tipicidade e trabalhei culpabilidade. Aí eu avancei para o neocantismo, para responder a questão. Aí no neocantismo eu trabalhei o conceito de ação, que aqui eu já respondo, porque aqui é um comportamento humano voluntário que provoca modificação no mundo exterior. Não há que se falar em uma ação, é um movimento corpóreo impregnado de finalidade. Claro que não tem nada a ver, isso aqui está errado.
tá? E aí eu trabalhei a tipicidade, trabalhei a culpabilidade, trabalhei a antijuricidade, fechei o raciocínio aqui, ok? É assim que se estuda questão de número 24, né? Vamos aí para a questão de número 24. Deixa eu ver aqui se eu vou te dar um descanso. Não, mas eu vou avançar com você. Avança ou não avança? Não vou avançar não, vou quebrar seu galho aqui comigo. Professor, pegada aí, hein, professor? É isso aí, você está evoluindo, ok? Então aqui é assim, a gente resolve a questão e mergulha no assunto. Por quê? Porque na verdade, quando eu resolvo uma questão aqui, eu não estou resolvendo apenas uma questão. Mas professor, eu reparei isso, com certeza, né? Estou resolvendo aqui uma questão que eu estou resolvendo abarca de 20 a 30 questões que podem aparecer na sua prova em relação ao tema. Deu para entender? Porque você vai pegando cancha, ok? Não adianta você ficar treinando só certo, errado, justificar porque a outra está errada. Isso é raciocínio pequeno. Quando você resolve uma questão e você mergulha no instituto, você se fortalece. Porque você, aonde o examinador perguntar aqui, né, seja qualquer ponto que o examinador abarcar, você fecha ele. Aqui não. Aqui também não. Agora eu vou perguntar sobre não vou perguntar sobre a ação, mas vou perguntar sobre a antijuricidade no neocantismo. Você aqui não. Vou perguntar sobre a tipicidade. Toma. Culpabilidade. Toma. Acabou, filho. Você está agressivo, você está dominando. Entendeu? Vai tomar uma água. Próximo bloco a gente se encontra aí.